Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou abordar uma aula que é referente aos fios de sutura. Qual que é o tipo de fio de sutura ideal para a gente estar utilizando na nossa prática diária? E nós vamos ver que fio de sutura não é um assunto tão simples, a gente não deve ser baseado em uma indicação de colega ou ter apenas um tipo de fio de sutura, porque esse fio de sutura é melhor, não é bem por aí. A gente tem que pensar primeiro que um fio de sutura, a sutura em si, ela é o último passo clínico, ele é o último passo cirúrgico, aonde ali, muitas vezes a gente vai estar corrigindo alguma complicação, alguma interferência no ato cirúrgico, como por exemplo, alguma dilaceração de tecido, alguma complicação que a gente possa ter tido, e a gente vai ter que corrigir na sutura. Então, ela é de extrema importância, tanto para a gente fechar, prevenir infecções e, por exemplo, ter manobras hemostáticas, uma excelente manobra hemostática. Mas aí qual fio de sutura utilizar? Qual que seria o ideal para a gente? De acordo com toda essa complexidade que vai envolver o passo cirúrgico. Você pode ter feito uma cirurgia maravilhosa, mas pode ter feito uma sutura perfeita, mas se você escolher o fio de sutura inadequado, você pode comprometer todo o procedimento que foi feito. Toda a maravilha que pode ter sido a cirurgia, pode ter sido jogado tudo no lixo, simplesmente porque nós utilizamos o fio de sutura inadequado, ok? Vamos lá. Primeira coisa, nós temos que tomar cuidado com os princípios de sutura. Como, por exemplo, nós temos que fazer a sutura muitas vezes por planos. Quando que a gente vai utilizar isso? Eu realizo quando vou fazer uma técnica de enxertia em que eu removo, por exemplo, o osso da área doadora aqui da região mental, e eu tenho que fazer a sutura, tanto do periósteo quanto do músculo mental, antes de fazer a sutura da mucosa. Então eu tenho que ir plano a plano até eu chegar na última camada, tá certo? A distância entre os pontos também é muito importante que nós devemos ter, porque se a gente coloca um ponto muito coladinho um no outro, a gente vai exacerbar o processo inflamatório, que vai ter maior exudato, que vai poder romper esses pontos, e se a gente dá distância muito grande, a gente não tem a coaptação por primeira intenção da ferida. E aí você vai poder expor, vamos supor no caso de um enxerto ósseo, você vai expor um biomaterial que vai favorecer uma infecção pós-operatória. A posição do nó também é importante, porque o nó ele deve ser evitado de ser colocado sobre a linha de incisão. Ele deve ficar deslocado ou para o vestibular ou para a lingual, de uma maneira em que o nó, que é um local que tem um acúmulo maior de micro-organismos, ele evite que fique em cima da incisão, dificultando assim uma infecção pós-operatória. A força aplicada no nó também é muito importante. Uma força exacerbada pode promover até uma isquemia, e essa isquemia depois vai dificultar a saída daquele sangramento comum no pós-operatório. Eu já tive casos de equimose, que é aquele roxo, aquela coisa assim, desagradável esteticamente do paciente, porque eu comprimi muito, eu percebi ter uma isquemia e falei assim, nossa, não está sangrando mais, a cirurgia foi uma maravilha, não está nem sangrando. Só que aquele sanguinho que precisava ser extravasado, ele vai se espalhando pelos tecidos, e aí começa a promover essa equimose, que é desagradável esteticamente para o paciente. Então, a gente também não deve, durante o fato cirúrgico, a gente deve tensionar muito os tecidos. Eu falei agora há pouco da tensão no nó, mas agora vamos imaginar o seguinte, nós fizemos a extração de um molar superior que teve uma comunicação bucosinusal. Então a gente quer rotacionar o retalho ali, puxar o retalho do vestibular para preencher aquele alvéolo e evitar uma formação de uma fístula bucosinusal, só que a gente puxa ele na força. O que vai acontecer? Essa tensão tende a arrebentar ou o tecido, ou a gengiva, o retalho, ou vai arrebentar o próprio nó. E isso daí vai ter as intercorrências. Pode abrir novamente ali a região da cirurgia e formar a fístula que a gente estava tentando tratar. Ou tentando fechar um enxerto que foi exposto e promover uma infecção pós-operatória. Então a gente tem outras manobras, no caso para liberação do retalho, como por exemplo a incisão no periósteo, que vai liberando o retalho e ele vai sendo reposicionado de uma maneira mais passiva, e assim o ponto ele fica mais estabilizado, né? E também a gente deve evitar, igual nos casos semelhantes a isso, a formação de espaço morto, que é quando fica um grande acúmulo de tecidos embaixo do retalho, e isso daí vai dificultar, vai atrasar o processo cicatricial. Então a gente às vezes deve fazer uma compressão e eliminar. Com a sutura a gente também consegue fazer isso, já que ela vai estar reposicionando os tecidos da melhor maneira possível. E uma grande vantagem, que a grande maioria dos processos de um sangramento mais exacerbado, é mesmo um processo hemorrágico, a gente consegue tratar exclusivamente com a sutura. Após uma exodontia, a gente vê aquele sangramento intraalveolar ali, e esse sangramento mais exacerbado, na hora que a gente promove a sutura,
promove a formação do coágulo, a retenção dele, e está resolvido o problema dessa hemorragia, ok? Mas, voltando agora, propriamente dito, após essas características de uma sutura, os cuidados que a gente tem que ter, qual que seria o fio de sutura ideal? Então, ele tem que ter algumas características para ele se tornar ideal, como, por exemplo, ele tem que ter uma resistência adequada, uma reação tecidual mínima, ou seja, ele tem que promover menos processo, tem que promover uma menor inflamação, não se degradar em produtos tóxicos, principalmente no caso dos fios de sutura absorvíveis, não facilitar uma infecção e permanecer estável caso aconteça uma infecção. O calibre e a resistência deve ser constante, não se degradando com o passar do tempo que estiver dentro da cavidade bucal ou entre os tecidos, se for uma sutura interna, por exemplo. A gente fez uma sutura por planos, né? Uma capacidade de manter a resistência até quando for necessário, o tempo de reparação daquele tecido. Então não adianta a gente ter um fio de sutura que ele é extremamente estável com 3 dias, mas se a gente precisa de um período de reparação, vamos supor, de 7 a 10 dias, então ele não vai ser um fio de sutura adequado para a gente. A velocidade de absorção também, em que não pode ser afetado por líquidos corporais, como por exemplo saliva, ser de fácil manuseio, de nó fácil e firme. Você pega um fio de sutura que você não consegue promover uma sutura adequada, você pode comprometer tudo, porque você não consegue fazer e fica toda hora ali tentando dar um nó, atrasando o tempo cirúrgico, aumentando o processo inflamatório. Não ser alterado com a esterilização, o fato de esterilizar não degradar o material do fio de sutura, não ser alergênico e ser de baixo custo. Obviamente, gente, se o fio de sutura que apresentar as maiores características dessas benéficas anteriores, com certeza ele apresenta o maior custo, porque ele vai ser um fio de sutura com muito mais vantagens e muito mais adequado. Então, tem que ter tudo isso e tentar atrelar o custo. É muito difícil, praticamente a gente não encontra isso no mercado, né? E aí, para a gente ter o fio de sutura, os tipos de fio de sutura, primeira coisa, nós vamos ter 2 grupos básicos, vamos dizer. Nós vamos ter um organograma, que vocês estão vendo aí na tela, em que o primeiro grupo básico vai ser, ou vai ser um fio de sutura orgânico, ou ele vai ser um fio de sutura sintético, tá? E aí, a partir dessas 2 origens, nós vamos ter uma subdivisão, em que vai ser, tanto para um quanto para o outro, é a mesma coisa. Em que vai ser o fio de sutura, que ele pode ser absorvível ou não absorvível, tanto para o sintético quanto para o orgânico. E ainda uma terceira categoria que a gente vai ter, que vai ser se os fios de suturas vão ser monofilamentares ou multifilamentar. O monofilamentar, o próprio nome já fala, é um filamento, apenas aquele fio de sutura. Como por exemplo, que a gente vai ter aqui, vamos pensar no fio de sutura sintético não absorvível monofilamentar, o nylon ou o aço, certo? Ou seja, um nylon, que é a poliamida também, ele apresenta-se um único fio. E isso é uma grande característica dos fios de sutura, é favorável que a gente tenha um fio de sutura monofilamentar, porque o multifilamentar, ou ele vai ser trançado, ou ele vai ser torcido. E nessas tranças ou nessa torção, facilita o acúmulo de micro-organismos. Então nós devemos privilegiar os fios de sutura monofilamentar. Se a gente for pensar então, primeira diferença entre os orgânicos e os sintéticos, nós vamos privilegiar os fios de sutura sintéticos, porque os orgânicos eles tendem a desenvolver um processo inflamatório maior, por serem de origem orgânica, tá certo? E entre os absorvíveis e os não absorvíveis, o ideal é que nós tivéssemos os fios de sutura os fios de suturas absorvíveis. Só que a gente vai ver que nem sempre a gente consegue ter eles, porque, igual no caso da quitosana, do catigu ou do catigu cromado, para a gente na cirurgia bucal, eles não promovem um tempo cirúrgico adequado. Ou a gente vai ter os fios de suturas absorvíveis, em que eles vão ficar 2, 3 meses para sofrer degradação, certo? Que elas podem ser rápidas, demoradas, igual 2, 3 meses, como também a gente pode ter o período de absorção desse fio extremamente curto, como que acontece no catigu, que vai ser de 3 a 5 dias, e isso ainda a gente não teve uma reparação boa ainda da ferida. Vamos por um caso de enxerto, pode abrir e comprometer a cirurgia. Por isso até que surgiu o catigu cromado. Então o catigu cromado ele veio para aumentar o tempo de absorção frente ao catigu simples. Então, se a gente pensar, pelo que eu já expliquei, entre orgânico e sintético, nós vamos optar pelos fios sintéticos. Entre absorvíveis e não absorvíveis, nós vamos optar pelos absorvíveis, perdão. E entre os monofilamentares e os multifilamentares, nós vamos optar pelos monofilamentares. Só que, como está aqui deslocado bem a coluna da direita, olha a quantidade de fio de sutura que a gente vai ter.
embora nós vamos ter cada um aqui, a quitosana, por exemplo, que ele é um fio de sutura monofilamentar absorvível de origem orgânica, tanto ela quanto o catigu cromado, eles não são bem indicados nas cirurgias bucais, por conta dessa relação do tempo de absorção com o tempo cicatricial e ainda o processo inflamatório que elas geram, por ser de origem orgânica. O algodão e a seda, que são multifilamentares, então, ou seja, eles não são absorvíveis, não devem ser utilizados, são multifilamentares, favorecem a processos inflamatórios, eles geram uma resposta e eles então são totalmente contraindicados por todas essas questões, sem falar que não tem uma estabilidade, uma resistência também na ferida cirúrgica, então eles devem ser evitados no tratamento das nossas cirurgias, tá certo? Na sutura. Agora, já os monofilamentares absorvíveis sintéticos, que nós vamos ter a polidioxanona, o poliglicaprone e o poligliconato, eles são fios de sutura excelentes. Eles apresentam quase que todas as características adequadas. Eles são monofilamentares, eles são absorvíveis e são sintéticos. Qual que é o problema deles? Custo. Eles têm um custo extremamente elevado frente aos outros fios de sutura. Então, por isso que eu falei, quanto melhor as características, todas aquelas que eu expliquei agora há pouco, não vai de encontro com o custo. Então a gente acaba que nós não utilizamos no nosso dia a dia por conta disso, tá certo? Mas tá aí, são excelentes fios de sutura, né? Aí dos absorvíveis, nós utilizamos muito os multifilamentares, que vai ter o poliglicólico e a poliglactina 910. A poliglactina 910, por exemplo, é um fio de sutura extremamente famoso, que é o Vicryl, que é um dos mais utilizados, mas é multifilamentar, tá? Ele não é monofilamentar. E dos não absorvíveis, dos sintéticos, nós vamos ter os monofilamentares, que vai ser o polipropileno e o PTFE, que é o politetrafluoretileno. O polipropileno, os dois são excelentes fios de sutura também. O nylon, ele está aqui, gente, tanto como monofilamentar ou como multifilamentar, é porque até um certo tempo só existiu o monofilamentar e hoje já existe o fio de nylon trançado. Não vejo por que a gente utilizar isso. Você vai perder uma grande característica dele, que é ser o monofilamentar, tá certo? Então, esses aqui são os fios de sutura, os mais comuns da gente utilizar. E o que acontece? Igual eu te falei, vocês reparam que tem vários nomes e várias nomenclaturas. Mas nós temos que pensar assim, então, já que o tempo de reabsorção tudo, então só vamos usar a polidioxanona, o poliglicaprone e o poligliconato. Tá, só que eles são caros. Então a gente não vai usar toda hora, certo? O fio de sutura, para mim, que eu mais gosto, que eu mais utilizo, gente, é o nylon. Ele tem um custo acessível, ele é monofilamentar, ele não é absorvível, mas embora ele não é absorvível, ele tem um baixo acúmulo de micro-organismo nele, então a gente tem um controle bem legal, tá certo? E eu gosto do manuseio dele. Então acaba que, na minha opinião, eu utilizo muito o nylon. Mas, se a gente for pensar, igual eu te falei, numa cirurgia onde eu vou fazer a remoção de um bloco de tecido ósseo aqui da região mentual, para depois eu fazer a enxertia, aqui como área doadora, na hora que eu faço a sutura interna, eu tenho que usar um fio de sutura absorvível, não posso utilizar o nylon. Que aí, depois, com o passar do tempo, vai absorver. Como vai ficar interna, se vai ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, para mim não vai ter interferência. Já vai ter feito a reparação tecidual, tanto periódica quanto tecido muscular, então para mim tá garantido o jogo ali. Eu ganhei o jogo porque o fio de sutura vai ficar mais tempo que o período de cicatrização. Então por isso que a gente utiliza, nesse caso, eu utilizo muito o Vicryl, que é a poliglactina 910. Tá joia? Mas, e quanto ao tamanho do fio de sutura? Porque a gente vai ter fio de sutura indicado para cada cirurgia. Vamos pensar, numa cirurgia de uma exodontia via-alveolar comum, nós podemos utilizar um fio, por exemplo, 4.0, um nylon 4.0. Enquanto para uma técnica de enxerto de tecido conjuntivo, uma cirurgia mais delicada, eu já gosto de utilizar um fio de sutura 6.0. Então você repara que é 4.0 e 6.0. Ou seja, quanto maior o número de zeros, ou seja, mais fino, mais delicado, vai ser esse fio de sutura. Então, nós vamos ter fio 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. E aí por aí vai. Nós utilizamos normalmente de 4 a 6 zeros. Eu utilizo muito o 5.0, o 4.0 eu já não utilizo, e o 6.0 que eu utilizo muito para cirurgias periimplantares e cirurgias periodontais. Mas tão importante quanto o fio de sutura, nós vamos ter a agulha. Porque nós vamos ter a curvatura da agulha, que uma curvatura inadequada, como por exemplo uma agulha de 1/4 de círculo,
É difícil para a gente fazer a transfixação, principalmente embaixo, em regiões abaixo do ponto de contato. Então, eu gosto muito de agulha nós utilizamos muito agulha de 3/8 de círculo e agulha de meio círculo. Eu gosto muito de meio círculo. É uma preferência minha. Vamos supor, na região da área doadora, do palato, quando a gente vai fazer uma remoção do tecido conjuntivo para fazer um enxerto gengival, ali uma agulha 3/8 eu sinto dificuldade para fazer a volta e, consequentemente, que eu promover a sutura. Então, uma agulha de meio círculo, para mim, é a que eu gosto muito de trabalhar. Mas, além da curvatura, nós temos que pensar ainda também no tamanho. Uma agulha muito longa vai dificultar para a gente trabalhar, enquanto uma agulha muito curta, às vezes não vai dar o espaço adequado. Então, a gente vai trabalhar entre 1,5 a 2. Por exemplo, para uma cirurgia de um exo de terceiro molar, eu gosto de agulha de 2 centímetros ou 20 milímetros. E já uma agulha de 1,5, que seria 1,5 centímetro, que seria uma agulha para uma região, para um enxerto gengival, uma plástica gengival ou periimplantar. Aí são as minhas escolhas. Então você pode ver, se pegar aqui na minha clínica, onde a gente vai ver os fios de sutura disponíveis, não tem um fio de sutura apenas. Eu vou ter 2, 3 tipos de fio de sutura, nylon 4, 5 0, 6 0, com agulha de 2 ou agulha de 1,5, tá? Porque cada cirurgia eu vou ter que atrelar, vou ter que adequar o fio de sutura que eu quero para que eu tenha um sucesso cirúrgico, tá? E ainda a gente tem a transecção. Porque uma agulha que ela não tenha, que ela não seja cortante, que ela não seja uma cirurgia, uma agulha que a gente chama de atraumática, é difícil a gente fazer a transfixação. Então, a ideal a gente que seja de secção triangular, mas um triângulo que ele seja invertido, tá? A secção triangular em que o ápice do triângulo está voltado para o centro da curvatura, ela não é ideal. Se a gente pensar que na hora que forma o triângulo, voltado para uma papila, imagina que está a papila, aqui está o triângulo. Na hora que passar, essa pontinha se torna um ponto de clivagem. Em região de papila, é muito comum, na hora que você vai aplicar a força do nó, arrebenta a papila, você dilacera ela, divide ela no meio. E depois, para corrigir, como é uma papila é muito pequena, muito delicada, depois fica difícil de promover essa sutura ali. Então a gente tem que pensar na secção triangular transversa, em que o ápice do triângulo fica para baixo. E essa base fica voltada para a papila. Vai facilitar muito e evitar intercorrências. Tá certo? Então, conforme eu falei, não existe o fio de sutura ideal. Embora nós quiséssemos e fosse vantajoso se tivesse aquele fio de sutura que resolvesse todos os nossos problemas. Infelizmente não tem. Tá? Então, o meu fio de sutura, igual eu já falei, é o nylon, que é a minha preferência, que eu uso praticamente quase todas as minhas cirurgias. E gosto muito de 5 ou 6 zeros, e a agulha vai variar entre a agulha de meio ou 3/8, a 3/8 mais para exo, e a de meio para cirurgias mais delicadas, e agulhas menores para cirurgias mais delicadas e maiores para cirurgias mais agressivas, tá certo? Conforme está demonstrado nessas duas imagens, a diferença dos dois tipos de agulhas e fio de sutura, tá ok? Pessoal, essa aí é uma aula que eu montei a respeito dos fios de sutura, para que nós possamos fazer uma melhor escolha e evitar um problema pós-operatório, tá joia? Qualquer coisa, pode deixar sua dúvida aqui que eu vou tentar esclarecer, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.